A gente precisa lidar com as nossas emoções o tempo todo. Mas o que é emoção? Então, emoção é uma palavra que tem, falando da etimologia da palavra, né? É uma palavra do grego, do latim, aliás, é uma expressão latina, que ela significa esmovere. E esse esmovere significa o quê? Significa mover para fora. Então, você precisa fazer um movimento, essa emoção, ela se movimenta. Então, às vezes você está se sentindo de um jeito, de repente você está se sentindo de outro jeito. Por quê? Porque as suas emoções mudaram, digamos assim, né? Então, a emoção nada mais é do que uma sensação física e emocional que ela é provocada no nosso corpo por alguns estímulos, sejam estímulos, um sentimento, um acontecimento, ela vai desencadear, né, um processo químico no nosso corpo. Algumas reações, a gente vai sentir quimicamente isso no nosso corpo. E as nossas emoções, elas são geradas, muitas vezes, através de estímulos que eles podem vir de alguns acontecimentos, de alguns sentimentos, como eu já falei para você. Mas aí, se você não sabe identificar aquilo que você está sentindo naquele momento, muitas vezes você desenvolve outra coisa, que era o que estava acontecendo comigo. Eu não entendia por que eu estava naquele processo de me sabotar, de achar que eu não era capaz. Eram emoções para mim que eram novas, eu não entendia daquilo. Eu não sabia o que era crença limitante, eu não sabia o que era autossabotagem, e todos esses processos eu estava vivenciando. Agora, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse conhecimento de mim, se eu soubesse quais eram as minhas emoções, certamente eu teria identificado naquele momento o que era que estava acontecendo comigo, e eu teria dado uma nova perspectiva, um novo olhar, e não foi isso que eu fiz. Então, as emoções, elas nos levam a reagir diante dos acontecimentos de N maneiras, N possibilidades. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Às vezes, o mesmo acontecimento para mim, ele tem um forte impacto emocional e para você, você não sente nada. Não é verdade? Então, aí as pessoas, elas lidam de maneira diferente com cada emoção. As emoções, elas não são... Existe nomes para essas emoções, digamos assim. Então, elas são nomes. E aí, a forma como ela se expressa em você vai depender de cada pessoa. Às vezes vai depender das suas experiências, do seu comportamento, da forma como lhe disseram certas coisas, enfim, né? Só que aí essas emoções, de acordo com que elas, da forma como ela reage no nosso corpo, a gente pode alterar nossos batimentos cardíacos, às vezes a gente fica mais vermelha, a gente fica mais ansiosa, né? O coração, você jura que vai parar. E aconteceu muitas vezes comigo, e foi aí quando eu descobri que eu estava no processo crítico de ansiedade. Mais na frente eu posso falar sobre isso. E aí essas emoções, elas estão lá com você. E aí você às vezes não sabe que elas existem, como se comportar diante delas. E aí eu vou trazer para vocês aqui as emoções básicas, né? Existem pesquisas, né? Tem um psicólogo americano, Paul Ekman, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas inicialmente ele disse que existiam 7 emoções, que são as emoções universais, que é nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. Essas são as emoções básicas. Só que outros pesquisadores, também americanos, da Universidade da Califórnia, eles identificaram que existem 27 tipos de emoções, que essas emoções básicas, elas ficam transitando entre uma emoção e outra, a gente vai descobrindo que tem mais outras 27 emoções. E aí você vê que a gente às vezes não consegue lidar com essas sete emoções iniciais que eu já falei. Agora imagina você lidar com 27 emoções. É muita coisa. E às vezes a gente não sabe que elas existem. E nosso corpo está lá expressando essas emoções.
e a gente se desespera muitas vezes porque não sabe como lidar com elas, não é verdade? Então existe admiração, eu vou citar só algumas aqui, né? Existe admirações, existe apreciação, adoração, diversão, temor, ansiedade, estranheza, ódio, tédio, calma, inveja, encantamento. Tudo isso faz parte desse leque dessas 27 emoções que já foram classificadas. E aí a forma como você precisa, o que você precisa fazer de uma certa forma, né, para viver melhor? Entender essas emoções, identificar como você lida com cada emoção, com cada sentimento que surge, não é verdade? Então, quando você entende isso, você, de uma certa forma, você vive bem melhor. E entender como essas emoções se encaixam no nosso corpo, como é que elas se desenvolvem no nosso corpo, digamos assim, nada mais é do que autoconhecimento. Isso é um exercício de autoconhecimento. É você saber lidar. Como é que eu vou saber lidar com algo que eu não conheço? Que eu não me conheço? Quando você passa a se conhecer, quando você tem noção de quem você é, de como você reage diante das situações, aí é que você sabe lidar com suas emoções. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E foi baseado nisso, nesse meu processo de transformação que eu lancei na primeira semana do autoconhecimento. Porque eu percebo que assim como eu que vivi perdida, passei não sei quantos anos da minha vida tentando lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos e tentando entender por que era que eu reagia daquele jeito, e muitas vezes eu me senti culpada por ser daquele jeito, porque eu não entendia. E aí eu também desenvolvi depressão, porque eu passei muito tempo me culpando por estar naquele caos emocional, né? E aí foi pensando nisso que eu disse assim, não, as outras pessoas precisam também saber que existe isso. Elas precisam entender como elas são. Por isso que eu lancei. E aí, quando a gente sabe lidar com isso, é muito importante para a gente viver melhor, porque aí a gente entra no que a gente diz, né? Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Nada mais é do que você saber lidar com as suas emoções e você ser uma pessoa emocionalmente saudável. Porque você sabe lidar com as emoções, você sabe, elas aparecem para você, você consegue controlá-la, digamos assim, e aí você vive melhor. Por quê? Porque você consegue controlar, você administra melhor os seus sentimentos a partir dali, né? E aí alguém perguntou, qual é a diferença entre emoção e sentimento? Eu posso falar assim para vocês. Eu confesso que é um termo, essa questão da emoção e do sentimento são termos bem parecidos, mas quando a gente vai investigar um pouquinho mais, a gente entende que faz todo sentido essa diferença na nossa vida. Então, a emoção são reflexos naturais diante dos acontecimentos, aquilo que está acontecendo, de uma certa forma, como eu já falei no início, é uma resposta química, física, que isso é comandado pelo seu sistema cerebral, né, pelo seu cérebro. E já os sentimentos, o que é os sentimentos? Os sentimentos é uma consequência dessas emoções, aquilo que você sente de acordo com a experiência vivida por essas emoções. Às vezes está relacionado com a sua personalidade. Tem pessoas que recebem uma notícia ruim, bem ruim mesmo, e aí ela se desespera. Já outras pessoas recebem a mesma notícia e para ela não causa tanto impacto, né? O coração não dispara, não há uma grande produção de adrenalina no seu corpo. Não acontece muita coisa. E aí aquela pessoa que se desesperou, ela vai experienciar sentimentos que essa pessoa que ficou tranquila não experimenta.
E aí, se você entende, por que será que essa pessoa se desesperou e a outra não? Às vezes é a forma como ela foi criada, a cultura dela, os pensamentos dela, a forma como ela lida com a vida. Então, isso influencia muito. Por isso que é tão importante, né, a gente conhecer. Então, uma emoção são respostas químicas, respostas neurais, baseado muitas vezes em memórias emocionais que a gente carrega. E essas emoções, elas surgem, né, com base nesses estímulos externos que a gente recebe. A gente recebe os estímulos externos o tempo todo, de tristeza, de alegria, de raiva. A gente está sempre recebendo alguma coisa e experimentar essas emoções. E aí eu gosto muito, né, de sempre trazer algumas coisas mais pontuais, né, para vocês entenderem. Às vezes você consegue identificar melhor quando eu listo, quando eu pontuo, 5 dicas para fazer isso, né? Não sei se isso é mal de professor, mas eu sempre gosto de fazer isso. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas informações que eu acho interessante ler, que é a nossa capacidade de gerenciar, né, de dar um gerenciamento positivo às nossas emoções, ela traz uma série de coisas que seria interessante que vocês soubessem. Eu vou ler para vocês aqui, né? Então, reconhecer nossas emoções e sentimentos. Quando você consegue gerenciar suas emoções, você reconhece quais são as suas emoções, quais são os seus sentimentos. Também consegue promover resiliência diante de determinadas situações. O que seria essa resiliência? Resiliência é a capacidade de você voltar ao seu estado normal depois de um forte impacto emocional. Então, essa é uma resiliência. Às vezes você passa por um baque emocional muito grande e dali você cai, desmorona, você não consegue voltar ao seu estado normal. Então, você não tem resiliência quando isso acontece, né? Depois de um tempo é que você vai se recuperando e você passa a viver normalmente. Outra coisa também que, quando a gente consegue gerenciar nossas emoções, nos ajuda, melhora nossos relacionamentos, a forma como a gente lida com as pessoas, né? Reduz o nosso nível de estresse e de ansiedade, facilita a nossa resolução em conflitos, a forma como a gente lida com determinados conflitos, amplia a nossa capacidade de tomar decisões. Às vezes a gente precisa tomar decisões, aquelas decisões que requerem mais de nós. E aí a gente começa a sentir sentimentos, emoções não favoráveis, e aí você diz, nossa, como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Quando você gerencia melhor suas emoções, você já sabe que aquilo faz parte de você, que é natural, quando você está nesse processo de tomar decisões, e aí você consegue controlar melhor isso, e você vai lá e faz, toma decisão. Outra coisa também que proporciona a questão do autoconhecimento, né? Autoconfiança, quando você lida melhor com essas emoções, gerencia melhor, você tem mais autoconfiança, você confia mais no seu taco, digamos assim. E com certeza vai lhe garantir, tudo isso vai lhe garantir melhoria e bem-estar, né? Eita, meu cachorro começou a latir, né? Um abençoado. Mas enfim. E aí, tudo isso vai passar por aquilo que a gente chama de 5 pilares da gestão emocional. A gente precisa, né, eu preciso trazer para vocês quais são esses pilares da gestão emocional, para que vocês conheçam um pouco e aí vocês comecem a lidar melhor com as suas emoções. Porque esse é o intuito, esse autoconhecimento que a gente está promovendo, que a gente está fazendo, esse movimento de autoconhecimento, esse movimento interno que você precisa fazer para saber quem você é, para saber como você lida diante de determinadas situações, é uma forma de você viver melhor, de você experienciar dias melhores na sua vida. E aí um dos primeiros pilares, eu vou citar 5 pilares aqui, né? Existem outros, mas eu acho interessante esses 5, né?
À medida que eu fui estudando, entendendo, eu acho que esses 5 são os mais importantes e são esses que eu vou citar para vocês. Então, o primeiro pilar, conheça suas próprias emoções. Você conhece suas emoções? Lá na atividade que eu vou passar, não se preocupe que sempre tem atividade, né? Então, vocês não vão só ficar me ouvindo falar, vocês vão colocar em prática. Na atividade, vocês vão listar quais são as emoções de vocês. Tem, acho que são 6 ou 7 perguntinhas para vocês fazerem depois, no final da aula. Eu vou ditar mesmo as perguntas aqui, ou então posso mandar no direct de vocês depois, né? Vocês veem como fica melhor. Então, a primeira, né, dos 5 pilares o primeiro pilar seria conhecer as suas próprias emoções. Quando você começa a conhecer as suas emoções, quando você começa a analisar essas emoções, como você reage diante de determinados estímulos que você recebe, às vezes você recebe uma notícia, desencadeia uma emoção, você se sente frustrado, você se sente ansioso, você se sente depressivo naquele momento. Qual é o sentimento que você sente? Quando você começa a entender, né? Às vezes você recebe uma notícia boa, mas aí você tem uma reação contrária. Como assim? Olha, explica isso direito. Por exemplo, digamos que você recebe um convite para uma parceria em uma empresa grande, né? Uma empresa que tem um crescimento economicamente falando muito bom. E aí você recebe esse convite. E aí, ao invés de você experienciar emoções de felicidade, naquele momento até você fica eufórico. Nossa, que legal! Você começa a criar possibilidades na sua mente do que pode acontecer. Só que aí, às vezes, vem um sentimento de fracasso. Você começa a ter medo. Nossa, será que eu vou fracassar? Será que vai dar certo essa parceria? E aí, quando você reconhece verdadeiramente como você reage diante das situações, você vai saber lidar com isso. Você vai pensar assim, nossa, isso é uma autossabotagem. Isso é uma crença limitante, talvez de não merecimento, crença de incapacidade. Talvez na sua infância alguém tenha dito para você que você não era capaz. Então é isso. Você já sabe lidar, já sabe gerenciar, né, as emoções. Às vezes é para falar em público, e aí você começa a ter medo de fracassar. Nossa, falar em público, meu Deus, você precisa falar, né? Tem determinadas situações que a gente realmente precisa falar, só que você fica com medo. Medo de quê? Medo da crítica? Aí as pessoas dizem, porque eu tenho medo de falar em público. Na verdade, você não tem medo de falar em público. Você sabe o que você tem? Medo da rejeição. Porque eu tenho certeza que se nessa mesma situação você tivesse que falar em público e seu público fosse criança, pequenininhas, você não ia ter medo de falar. Por quê? Porque você ia, no seu inconsciente, você ia pensar, essas crianças, elas não vão me rejeitar se eu disser alguma coisa que não for legal, se eu disser alguma coisa errada, se elas perceberem que eu estou nervosa. Entendeu a diferença? Então, às vezes, você não tem essa questão do medo de falar em público por conta disso, né? O medo da rejeição. Nós, seres humanos, a gente está sempre procurando a aprovação de grupos. Por quê? Porque nós somos seres sociais, a gente está sempre querendo estar em sociedade. Então, está sempre querendo pertencer a um grupo. Se a gente não faz por onde merecer, digamos assim, e aí, numa situação dessa, né, da questão de falar em público, o que pode vir na sua mente é o sentimento de que se você não for aceito por aquele público, por aquela plateia, você vai ser rejeitado. E aí, seu cérebro, para lhe proteger, ele começa a desencadear em você essa sensação de que você não consegue. Ai, não dá certo, não sei o quê. E você vai lá e trava e não faz. Por medo, né? Só que aí você agora já sabe disso. Você começa a gerenciar melhor essas emoções e aí você sabe como fazer, como reagir agora diante de uma situação, né? Então é preciso
Só que aí é preciso você ter ciência de que esse processo de conhecimento, você conhecer essas emoções, não é algo muito simples. Talvez agora com essa aula, com esse passo a passo, você não precise passar 3, 4 anos para chegar ao mesmo resultado que eu cheguei. Por quê? Porque a intenção, sempre que a gente compra um curso, sempre que a gente compra uma formação, a gente está querendo o quê? Encurtar o caminho, encurtar o processo. Porque você pode ter tempo para estudar, experienciar outras coisas, mas aí você precisa de uma resposta rápida. Ah, eu quero melhorar isso na minha vida de maneira mais rápida, mais eficiente. Aí o que que acontece? Você vai lá e quer encurtar o caminho, então você compra um curso. Porque aquela pessoa que está dando o curso, ela tem um resultado que você queria. E aí você vai dizer, como foi que ela fez? Então você não precisa passar 3, 4 anos, igual eu fiz, para entender que tudo que eu vivenciei um dia, todas essas experiências negativas que eu vivenciei na minha vida, foi falta de autoconhecimento, foi falta de entender que eu tenho emoções que eu preciso gerenciar, né? Aí talvez você esteja dizendo aí, olha, mas você não sentia tristeza antes, não sentia alegria antes, não sentia medo, não sentia nojo. Sim, a gente sente tudo isso, só que você não entende, né? Você não entende. Às vezes você sabe o que lhe deixa triste, mas você não sabe o que é que acontece por trás de tudo aquilo que lhe deixou triste. E aí você começa a viver em coisas que não faz parte do seu caminho. Você começa a viver coisas que de uma certa forma vão tirar você desse caminho que você está trilhando. Então por isso que é tão importante a gente se conhecer. E eu tenho certeza que nesses 7 dias, né, a semana mesmo, a primeira semana e é literalmente uma semana, só são 7 dias, 7 aulas, 7 atividades para vocês fazerem. Vocês podem rever depois. Com certeza, se vocês estão aqui fazendo essa aula agora, assistindo essa aula agora, daqui a um ano, se vocês voltarem para assistir essa mesma aula, vocês vão ter outros insights, vão ter outras viradas de chave para vocês. Outras coisas vão fazer sentido que não estão fazendo sentido hoje. Então, por isso que eu sempre digo, aquele conhecimento que para você hoje não faz sentido, não o despreze, guarde-o, que em algum momento ele vai fazer muito sentido na sua vida e você vai pensar, poxa, por que eu não vi isso na primeira vez que eu assisti essa aula? Entendeu? Por isso que é importante essa questão de vir, depois revisar, assistir de novo, né? O segundo pilar, nesse processo de gerenciar as emoções, o segundo pilar é tenha autocontrole. Tenha autocontrole. É você controlar as suas emoções de modo que você saiba como lidar com elas, saiba trabalhá-las. Porque às vezes você não controla as suas emoções, não gerencia essas emoções, e aí você fica com medo de determinadas situações. Você pode até fazer, tem um exercício que eu gosto muito de fazer, você tem um caderninho para anotar ao longo da semana o que foi que aconteceu, né? Quais são os sentimentos que você teve, aí você vai lá, anota, e aí depois você identifica quais foram os sentimentos que mais apareceu, né? As emoções que mais apareceram. Foi tristeza, eu fiquei ansiedade, em modo ansiedade, em algumas partes do meu dia, esses sentimentos se repetiram. Então, quando você finaliza uma semana que você tem esse acompanhamento, você vai saber exatamente o que fazer, de uma certa forma, para melhorar essas emoções, né? E aí você precisa fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa entender quais são as nossas emoções, ter consciência dela. Então, esse autocontrole, esse autoconhecimento é importante para isso. Para quê? Para você se desenvolver melhor, né? Para desenvolver melhor a sua inteligência emocional. Então, ao controlar essas emoções, ao conhecer, ao identificar, ela é muito importante. Para quê? Para você entender a questão da
até mesmo da percepção que as pessoas fazem de você em relação ao que elas dizem, né? Ah, você é uma pessoa estressada. Ah, você é uma pessoa ansiosa. Mas você sente que você é essa pessoa? Então, essa autopercepção também é interessante. Por isso, quando você faz o exercíciozinho de anotar as suas emoções, você vai identificar qual é a percepção que você tem diante a determinadas situações, como você reage. E aí também é interessante esse feedback que as outras pessoas dão. Mulher, você está muito estressada, ou então, nossa, você é muito ansiosa, para com isso. A gente identifica, né? As pessoas que a gente convive, se elas estão estressadas, se elas estão ansiosas, se elas estão com medo. E aí não é preciso que alguém chegue para você e diga. Você sabe. Por quê? Porque você está lá nesse processo de se conhecer, nesse processo de tentar controlar aquilo que você sente. Outro pilar é pratique a automotivação. Seja você mesmo a sua motivação pessoal. Às vezes a gente fica esperando que o outro venha e nos motive. Só que quando você entende, quando você sabe o que precisa mudar em você, o que você precisa fazer, você vai lá e faz. Por quê? Porque você é uma pessoa que se motiva. Então você tá lá, precisa fazer algo, precisa mudar. Eu não sei o que é que você precisa mudar. Mas aí se você ficar esperando que alguém chegue, o seu marido, ou a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, você vai, você consegue, vai, entendeu? Às vezes você não vai ter esse apoio externo. Então você precisa fazer esse movimento interno, de dentro para fora. É eu mesmo que tenho que me motivar. É você mesmo que tem que chegar diante do espelho e dizer assim, olha, eu preciso mudar isso, eu reconheço, mas eu vou conseguir. Ah, eu vou mudar, com certeza. Já tem outras pessoas que dizem, ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela, que com certeza vocês conhecem. E aí, que incentivo essa pessoa tem para mudar? Se ela mesma já está determinando que ela não consegue. Então, nem adianta, para uma pessoa dessa, nem adianta você chegar e você querer motivá-la a mudar. Porque ela já entendeu que ela é daquele jeito. Ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não é desse jeito, né? E fica se sabotando por acreditar que ela é daquele jeito, que ela não precisa mudar e que as outras pessoas, se quiserem se adequar a ela, que mudem. Só que a gente sabe que quando a gente muda, o nosso arredor muda. Se vocês não sabiam, agora vocês já sabem. Então, nunca espere a mudança vir do lado de fora. Mude aqui dentro e recebam, que percebam, né, que a mudança externa está acontecendo. Outra coisa também que a gente precisa ter, né, outro pilar para gerenciar as emoções é tenha empatia. É uma palavra muito bonita que todo mundo fala, e às vezes você tem empatia pelo processo do outro e não tem empatia pelo seu próprio processo. Então esse negócio de ter empatia emocional é interessante também, né? Essa questão da empatia tem ganhado muito destaque nos últimos dias. Porque a gente vê sempre dizendo, ah, fulano tem que ser mais empático. Você precisa ter empatia pelo sofrimento do outro. Você precisa... E às vezes a gente não tem empatia pelo nosso próprio processo. A gente não tem empatia para entender que você está passando pelo momento de construção. Eu estou em construção. Você está em construção. E esse processo ele é interessante quando eu entendo que eu preciso ter empatia, que às vezes vai ter dia que eu vou conseguir e vai ter dias que eu não vou conseguir. E aí você não precisa ser essa pessoa tão racional ao ponto de já querer se martirizar por isso. Seja empático com o seu processo, assim como você é empático com o processo do outro, com a situação do outro, com o que o outro está vivendo. Então, geralmente nos ensinam a ter empatia pelo outro. Vamos ter empatia com a gente, pelo nosso processo, por aquilo que você está passando nesse momento. Eu não sei o que é que você está passando nesse momento, mas seja
Tenha empatia por isso que você está vivendo e você entenda que é só uma fase, que é só um processo. E com certeza você já está no trilho para viver melhor, para viver bem a partir de agora. Combinado? E o nosso quinto pilar, né, porque eu disse que eu ia ter só 5 aqui para vocês, é cultive bons relacionamentos interpessoais. Essas pessoas que dizem muitas vezes, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou sempre assim, às vezes são pessoas que a gente chega para dizer, você precisaria ser mais simpática. Ou então, se você fosse mais, como é que eu posso dizer, mais... Fugiu a palavra agora. Mas é como se você fosse, sei lá, ser mais acolhedora com as pessoas, ser mais calma com as pessoas, lidar, tratar melhor as pessoas. A pessoa, eu sou assim mesmo. Quem quiser estar comigo, que é desse jeito. Vocês conhecem pessoas assim? Porque eu conheço, né? E essa pessoa, ela não tem essa questão desse traquejo, né? Esse traquejo emocional para lidar com as suas próprias emoções e cultivar bons relacionamentos. Porque ela é assim, ela não quer mudar. E aí tem aquelas pessoas que são mal-humoradas por natureza, né? Aquelas pessoas que dão patada em todo mundo. E essas pessoas você não quer estar perto de uma pessoa como essa, né? Então, por que é importante a gente gerenciar nossas emoções para ter para cultivar esses bons relacionamentos? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa do outro. A gente não vive sozinho. A gente precisa do outro. A gente está sempre precisando. Nós somos parte de um organismo maior, nós somos parte de um todo. E, por sermos sociáveis, a gente precisa se relacionar socialmente. Então, por que não fazer isso de maneira amigável? Por que não fazer isso de maneira prazerosa? Cultivar bons relacionamentos com seus amigos, até com as pessoas em casa, né? Com o filho, com a esposa, com o marido. A gente precisa cultivar essas relações. Então, busquem esse processo. Talvez você diz, nossa, foi muita informação. Reveja a aula de novo. Reveja. Tome anotação daquilo que você precisa fazer, que você precisa entender. E agora eu vou passar a atividade, eu vou ler as questões para vocês. E aí, se alguém quiser, depois eu posso mandar por escrito, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. São 6 questões. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. São 6 questões. Então, por que tem atividade? Porque é uma forma de você fixar aquilo que eu falei. É uma forma de você entender. Porque quando você vai lá escrever, fazer a sua atividade escrita, e eu indico e sugiro que você faça realmente escrita. Porque você poderia responder mental ou responder no áudio, no WhatsApp, né, para você mesmo. Eu não quero receber essas atividades, viu, gente? É uma coisa sua. Então, faz lá com capricho, senta assim com calma, tranquilidade e faz. Faz com muito esforço e dedicação, porque é um processo, é um exercício para você se conhecer, para você lidar com esse seu processo de transformação, com esse processo de autoconhecimento que a gente está vivenciando. Então, a primeira questão, o que você vai fazer nessa primeira questão? Você vai fazer uma lista das suas emoções básicas e você vai descrever, por exemplo, tristeza. Aí do ladinho você vai descrever o que ela significa para você. Ódio. Aí coloca do ladinho o que significa. Faz a lista dessas emoções, das emoções que você sente, né? Quais são as suas emoções? O que elas representam para você? É isso que você tem que fazer. A próxima questão é você, atualmente, quais são as emoções mais presentes em sua vida?
que é que você tem sentido mais? Ah, eu tenho sentido muita raiva, tenho sentido muito ódio, tenho sentido muita medo, muita tristeza, muita alegria, muito nojo. Você identificar quais são. Então, se você já faz ou vai passar a fazer aquela atividade que eu falei lá no início, né, que às vezes eu faço de anotar os sentimentos ao longo da semana, então essa aqui você já tira de letra, né? Vai ser muito mais fácil. O que é que essas emoções estão querendo lhe dizer? Observe que a primeira questão você vai fazer, vai identificar quais são as emoções, o que cada uma vai descrever o que cada uma representa para você. Na segunda, você vai identificar quais são as emoções mais presentes ao longo da sua vida, pode ser ao longo da semana, ao longo do mês, enfim. E aí, a terceira, você vai entender o que essas emoções estão querendo lhe dizer. Entenda o que estão querendo lhe dizer. E aí, a quarta questão, como você se relaciona com essas emoções? Você lida bem com ela? Ou você fica muito mal? Na quinta questão, como você expressa essas emoções? Você é uma pessoa que consegue as emoções? Como você se sente quando as expressa? Às vezes a gente tem muita dificuldade de expressar, né, os sentimentos, de falar eu te amo, porque gera uma emoção desconfortável. Às vezes a forma como você foi criada, né, numa família onde ninguém falava sobre sentimentos, sobre emoções, e aí você tem dificuldade hoje de expressar essas emoções. E aí, o que eu deixo para você, um aconselhamento que eu deixo para você é expresse mais suas emoções. Diga, fale do que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo raiva, estou sentindo amor, estou sentindo tristeza. Expresse. Tenha o hábito de expressar. Não é que você vai contar para todo mundo, ah, hoje eu estou triste, nossa, hoje eu estou muito mal. Mas aí tem pessoas mais íntimas, e aí você pode expressar essas emoções perfeitamente bem, né? E a última questão é: quem é você emocionalmente falando? Nossa, não, olha, essa é pesada, né? Eu também acho. Mas enfim, quem é você emocionalmente falando? Você já identificou quem você é emocionalmente falando? Então, é isso que você vai fazer agora. Identificar quem é você. Então, eu tenho certeza que quando você responder as 5 primeiras questões, quando você chegar nessa sexta, você vai saber quem é você emocionalmente falando. Ou não, pode também não saber, não ter descoberto ainda. Mas aí você tenta entender quem é você. Tenta entender o processo que você está vivendo. Tente resgatar em você aquilo que você precisa transformar para viver melhor. Às vezes a vida que você está levando, ela precisa de sofrer algumas alterações. E essas alterações, elas precisam começar aqui dentro. É de dentro para fora. Nunca espere as mudanças de fora para dentro, porque você pode se frustrar. Entendeu? Então, mude de dentro para fora. Sempre a mudança começa pelo seu interior, sempre. E aí quando a gente muda, a gente entende que o nosso arredor muda. As pessoas que estão fora também mudam. Sério, elas mudaram? Não, não foi elas que mudaram. Foi a forma de você olhar para elas. Porque agora você está em um outro processo, em um outro momento. Está vivendo uma outra situação. E aí quando você faz esse processo de transformação, de busca, de autoconhecimento, você faz esse mergulho interno, aí você vê a diferença que isso vai fazer na sua vida. Ok? Eu vou encerrar a aula.